Queria chamar também o nosso irmão Rodrigo Schumacher, nosso amigo, irmão Rodrigo Schumacher. Rodrigo, ele tem experiência, ele tem mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro. Ele está aqui congregando com a gente, é um irmão do coração. E ele vai estar falando agora sobre os 7 princípios, para transformar a nossa vida pessoal e financeira. Amém? Em nome de Jesus. Gostaria de orar com vocês por ele. Vocês me ajudam? Coloque-se de pé em nome de Jesus. As criancinhas, tem alguma criança? De 3 a 7, tem criança aqui de 3 a 7 anos, tem salinha para vocês. Alguém vai receber vocês ali, criancinhas de 3 a 7 anos. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do nosso irmão Rodrigo Schumacher, que destinou horas de estudo, o seu tempo para estar aqui ministrando aos nossos corações. Use a vida dele, que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa transmitir a sua mensagem, que possa atingir os nossos corações, a nossa mente, que nós possamos sair por aquele portão transformados, ó Pai, que o Senhor possa gerar frutos e mais frutos através da vida dele. Nós oramos e te pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para o Rodrigo, irmãos. Então, primeiro, agradecer ao pastor Rondinelli, pastor Ismael, Glender, passei ali, não os vi na hora. Marco Aurélio, meu amigo, estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas. Quem aqui já teve algum contato comigo de alguma forma, algum treinamento, alguma mídia social? Então estou vendo algumas pessoas. Eu falo, gente, que é uma gratidão imensa estar aqui também compartilhando esse conhecimento, principalmente com a minha família, com a minha igreja. Então isso aqui é mais gratificante ainda, porque eu falo que quando eu consigo ajudar pessoas que estão próximas a mim, é muito mais gratificante. Então, é um momento de louvar a Deus, de agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que eu estou aqui porque Ele está permitindo, e Ele está fazendo cada vez mais coisas na minha vida. 1 ano atrás eu estive aqui, e o que Deus fez nesse 1 ano, eu não tenho nem como agradecer a tudo que tem acontecido. Então, eu lembro que quando eu estive aqui da última vez, minha filha estava esperando para receber um resultado do vestibular, e ela foi aprovada no curso dos sonhos, através de uma boa gestão financeira que ajudou também. Eu lembro que não tinha nem propósito de minha esposa talvez começar a estudar, e agora em si ela está fazendo um curso de psicologia também. E aí obras, e aí viagens, então tanta coisa que vai acontecendo na nossa vida que eu falo, Deus, o que você está fazendo comigo é algo sobrenatural, e eu tenho que estar cada vez mais adorando a Ele, porque é Ele que está permitindo fazer isso aqui. E olha para você ver que legal, você saiu de casa cheio de coisa para fazer, você tinha lá um monte de atividades, agora você está aqui buscando adorar Ele, buscando conhecimento também. Então, uma salva de palmas para cada um de vocês que estão permitindo estar aqui hoje. Parabéns, vocês estão fazendo algo que todo mundo precisa, mas nem todo mundo permite. Nós vamos falar muito sobre isso também. Hoje eu vou trazer algo que entendo que vai fazer muito sentido, lógico que baseado no livro dos livros sobre finanças. Então, quando eu pergunto, já leu algum livro sobre finanças? Se você já leu a Bíblia, você já pode até falar, já li o livro dos livros sobre finanças, porque aqui estão os códigos. Nós vamos falar sobre os 7 princípios para uma vida de sucesso e também para uma vida financeira próspera. São 22 anos de experiência no mercado até hoje. Tenho uma empresa que há 5 anos o meu objetivo é transformar a vida financeira, sim, é desenvolver pessoas na área financeira, sim. E eu falo que tem 5 anos que eu pratico um hobby, e, consequentemente, eu consigo ter minha qualidade de vida, ter minha liberdade financeira através desse hobby. Tem dias ruins? Tenho dias desafiadores? Tem dias que não são bons? Mas eu falo que todos os dias eu faço o que eu amo. Eu sou apaixonado em desenvolver pessoas e não tem nada melhor do que estar aqui agora, por exemplo, compartilhando um conhecimento desse com cada um de vocês também. O melhor investimento que eu fiz na minha vida foi um investimento para o autoconhecimento. E eu falo que buscar o autoconhecimento espiritual, buscar o autoconhecimento para a nossa vida financeira, nossa vida no dia a dia é muito importante. Não deixe de investir em você. Quem não fez os cursos aí da família, a gente faça, porque é algo que é para você, ninguém tira isso de você. Então não pare de se desenvolver e precisa de muita constância em relação a isso. Vou passar para vocês hoje 7 princípios, então eu queria que começasse só a apresentação dos slides. E nesse primeiro slide mostra que a responsabilidade de estar aqui é sua, você escolheu.
e você escolheu fazer algo que a maioria nunca vai escolher. Eu não estou dizendo que todo mundo da sua família deveria estar aqui agora, porque talvez agora esteja lá trabalhando alguma coisa, mas todo mundo que teria algum tempo deveria estar aqui. E você escolheu estar aqui, então pense muito nisso também. No próximo slide eu falo sobre a questão dos princípios, então hoje eu vou trazer 7. Então 7 princípios que são, no meu ponto de vista, a base para uma vida próspera, tanto na área financeira como na área profissional também, quanto na área espiritual. E eu digo que princípios, gente, tem um método. Então princípios tem algo que está validado. Então já são mais de 10 mil pessoas desenvolvidas, eu falo desses princípios constantemente, eu falo no meu dia a dia, nas minhas apresentações, então tem um método por trás disso. Só que princípios são radicais. Não dá para falar assim, não, esse princípio eu não quero, isso eu não vou fazer. Então eu tenho que entender que tem coisas que eu tenho que começar a colocar em prática para que eu possa ter resultados diferentes. É como se fosse a coluna de uma casa, a viga, questão estrutural. Então a gente tem que trabalhar com isso também. Mas princípios são profundos. Então é algo que está lá embaixo, é algo que a gente tem que buscar, a gente tem que permitir. E aí a gente vai falar muito sobre esses princípios e vamos trazer uma relação bem legal. E nesse slide que eu estou mostrando para vocês agora de uma árvore, nessa árvore tem raízes. E essas raízes são aquilo que a gente muitas vezes cria de certezas nas nossas vidas. Então eu queria que vocês juntassem as suas mãos, todo mundo, por favor. E aí, com as mãos ligadas, eu queria que você começasse a questionar quais são os seus valores financeiros hoje. E não é aquilo que você fala, é aquilo que você sente. Então, com as mãos ligadas, eu queria que você refletisse o seguinte: primeiro, dinheiro é importante na sua vida ou não? E você está falando algo, mas você está sentindo esse mesmo algo? Aí eu te pergunto, de acordo com esses valores, com esses princípios que muitas vezes você criou, essas raízes financeiras, quais têm sido os frutos, os resultados desses princípios, desses valores, dessa raiz? Então, quando eu falo de dinheiro, dinheiro tem sido uma coisa boa ou ruim na sua família? Dinheiro tem trago liberdade ou tem trago preocupações? Então, fazer muito essa reflexão no dia a dia é fundamental, para que a gente possa muitas vezes questionar qual o resultado que eu estou tendo, porque os resultados que eu tenho na minha vida financeira são consequência das minhas raízes, que são das minhas conexões, mãos ligadas ainda, para entender muito essa questão de conexão. E aí olha para você ver como é que a gente aprende muita coisa durante a nossa vida, sobre dinheiro, e a gente aprende principalmente do 0 a 13 anos de idade. Então vamos lá, algumas conexões. Quem casa quer o quê, gente? Casa, não é? Será que está certo essa raiz, quem casa quer casa? E a gente tem que começar a refletir, questionar. Será que está certo uma pessoa casar e de cara já entrar no Minha Casa Minha Dívida? E aí ficar 30 anos pagando um financiamento, mas é melhor que pagar aluguel? Será que é melhor que pagar aluguel durante o período? Então é começar a se questionar. E o objetivo dessa palestra hoje é se questionar. É entender qual que é o resultado que eu estou tendo, qual o resultado que as pessoas que eu conheço estão tendo, e quais são as raízes que tem por trás disso. Então, de mãos ligadas ainda, vamos lá. A poupança não rende nada. Será que é verdade ou mentira isso? Alguém sabe quanto que rende? 0,3? 0,4? Será que é isso? 0,45, 0,50, 0... E aí, muitas vezes a gente não sabe, a gente diz que não rende nada. E aí, outro princípio que a gente forma durante a vida, mãos ligadas de novo. E aí, a gente faz o princípio que, primeiro eu tenho que pagar minhas contas, não é? Aí, se sobrar, eu invisto, correto? Esse é um princípio, essa raiz que a gente forma. E qual que é o resultado disso? Dá para pagar as contas? Sobra. Dinheiro sobra na vida de alguém, gente? Será que sobra? Normalmente? Então, a gente tem que começar a questionar essas raízes. E dá para que eu possa mudar raízes? Dá para mudar essas raízes ou não? Dá. Mas para que eu possa mudar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me questionar. Eu tenho que olhar o resultado e falar, tá bom ou tá ruim? E aí, dentro do questionar, a gente tem uma passagem em Provérbios 21, 20, que diz o seguinte, que o homem sensato, ele tem o suficiente para viver na riqueza e na fartura. Mas o insensato não, porque ele gasta tudo que ele ganha. Então a gente começa, poxa, eu estou gastando tudo que eu ganho?
Será que as raízes estão boas? Será que eu estou cuidando dela? Será que eu estou buscando conhecimento? Porque olha para você ver, para que eu possa muitas vezes trazer uma reflexão sobre frutos e resultados, eu tenho que entender o seguinte: como é que eu tenho cuidado das raízes? Quantos livros, por exemplo, financeiros você já leu na vida? Quantos cursos sobre finanças que você já fez na vida? Tem o curso Crow aqui, tem o curso Sexo e Dinheiro aqui. E aí, você tem feito isso? Você tem tido constância? Adianta o Marco Aurélio lá no meu treinamento, por exemplo, fez um curso lá e acabou, está pronto? Não adianta, tem que ter constância, tem que se questionar. E aí, se eu fosse perguntar em relação às raízes, em relação aos frutos, como é que está a sua vida financeira hoje em uma palavra? E você tem que ser muito sincero com os seus frutos. Aí eu estou vendo algumas pessoas rindo. Na hora que você ri, muitas vezes, sabe o que acontece? Você valida suas raízes, sabia disso? Todo mundo ficando sério agora, ninguém está rindo mais. Mas o que acontece? A gente muitas vezes tem que entender o seguinte: quais são os resultados que eu estou tendo, quais são as raízes. E aí, em cima disso, a vida financeira em uma palavra. A palavra é boa ou é ruim? E não me leve a mal, tem estudos que falam sobre isso, que felizmente, ou quem sabe infelizmente, os seus resultados financeiros tendem a continuar do mesmo jeito a vida inteira. A gente tende a acostumar, a gente tende a se acomodar, como eu estava falando com o pastor Rodinelli, e a gente tem que muitas vezes questionar sobre isso. E aí a gente tem que começar a entender: poxa, será que dinheiro é raiz de todo mal, gente? Mas não adianta eu falar se eu não sinto. Então muitas vezes eu falo assim: não, não é, mas eu sinto que é. E aí, na hora que a gente vê uma passagem na Bíblia que fala que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico ir para o céu, qual que é o resultado que isso tem trago para a minha vida? Que ter dinheiro é errado? E aí tem um momento que teve um curso aqui na igreja também, que entende-se o que lê, se eu não me engano. E aí, muitas vezes a gente quer interpretar do nosso jeito, para buscar a nossa validação. Então, eu quero que você me questione. Não é para você trazer tudo que eu vou falar aqui a pé a letra achando que é desse jeito. Não, questione as verdades, mas receba. É a única coisa que eu peço para você fazer. E aí a gente começa a entender: poxa, será que o que é agulha na Bíblia? E aí buscar. Aí eu queria que muitas vezes se questionasse por assim: será que a agulha é uma porta estreita? Então não é a agulha mesmo? E eu não sabia disso? E indiretamente talvez eu estou ali achando que é a agulha mesmo? Então buscar muitas vezes esse autoquestionamento baseado nos frutos, que é o que nós vamos falar. Então a ideia, a base para os princípios é: questione as suas verdades. Entenda o seguinte: questione o seu saldo bancário, questione as suas viagens, questione o que você tem feito com o seu dinheiro que não é seu, mas que ele está ali para realizar algo. E aí a gente tem que questionar muito isso. E aí, no nosso primeiro princípio, nesse slide mostra uma imagem que vai ter relação com qual é esse primeiro princípio. E aí, olha para você ver. Eu não tenho a prova disso, mas eu vou falar aqui. Se eu estiver errado, alguém aqui me corrija, que vocês conhecem quem que eu vou falar. Eu não sou bom de bola, mas eu quero aprender a jogar bola, eu quero evoluir meu futebol para jogar um campeonato no clube. E aí, eu vou pedir o Glender para me ensinar a jogar bola. Fiquei sabendo que é perna de pau mesmo. E fiquei sabendo isso. Então, se ele me ensinar a jogar bola, eu vou piorar no meu futebol. Então, o que eu tenho que começar a entender? Será que eu posso aprender a jogar bola com o Glender? E ele mesmo está falando que não. Então, ele já validou o que eu falei, eu não conheço. Então, foi o que me informou. Mas, vamos supor que eu queira pedir um conselho sobre relacionamento com o pastor Ismael. 31 anos de casado, não é? Será que eu vou ter bons conselhos? Então, futebol com o Glender, não vou ter bons conselhos. Mas, falar de relacionamento com o pastor Ismael, eu vou ter bons conselhos. Então, eu tenho que questionar muito isso. Mas vamos supor que eu queira jogar bola com um cara que é bom de bola. O cara é muito bom de bola, ele me chama ali para jogar bola com ele. Tem esquisito, que ele me chamou, eu não sou bom, mas me chamou, eu quero evoluir. Só que esse cara, ele já casou 4 vezes.
E aí eu vou falar com minha esposa, eu estou indo jogar bola com fulano. Será que minha esposa vai aprovar muito essa ideia de jogar bola com esse cara que casou 4 vezes? Já foi na minha casa lá comer churrasco lá em casa com 3 esposas diferentes? Então ela vai falar assim, poxa, não, tá certo. Eu posso jogar bola com ele ou não? O que vocês acham? Jogar bola eu posso. Mas depois do futebol eu posso ficar no happy hour com ele? Eu posso frequentar muito a casa dele no dia a dia? Então é isso que a gente tem que começar a questionar. Talvez eu possa até jogar bola com ele, mas eu tenho que questionar. E aí? Quais são os resultados? Eu posso ouvir conselhos de casamento com ele? De relacionamento com ele? Aí a gente vê na vida empresarial muitas vezes. Por exemplo, o Roberto Justus. Vocês conhecem o Roberto Justus? Então, ele é um grande empresário, no meu ponto de vista. Mas ele já casou umas 10 vezes. Então, relacionamento, eu não posso pedir conselho para ele. Ele vai me ensinar como é que eu termino meu relacionamento. Bem, provavelmente. Agora, sobre empreendedorismo, sobre empresa, eu posso ouvir, questionar também. Então, eu vou começar a questionar sobre isso. Porque em Provérbios 13:20, diz que quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. E aí, em Provérbios 15:22, sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. E aí a gente começa a refletir algumas coisas. Normalmente, pessoas endividadas andam com pessoas endividadas. E ela acha que está todo mundo endividado. Ela fala, não, ninguém tem dinheiro. Ela coloca aquilo como uma certeza. E pessoas que investem andam com pessoas que investem. Então, começar a questionar. Quem tem sido os meus conselheiros? Tem resultado? Porque a gente tem que começar a entender esse processo, porque senão a gente acha que é normal. A gente se acostuma. A gente acredita. Então, o primeiro conselho, que é o primeiro princípio, é busque conselheiros certos. Não vai aprender a jogar bola com o Schumacher ou com o pastor Glender, não. Vai aprender com o Wagner. Vai aprender com alguém que tem resultado nessa área. Então, buscar conselheiros é a essência do processo. E é buscar. E muitas vezes eu fico a vida inteira, muitas vezes sem ler um livro sobre finanças, sem fazer um curso, sem buscar conhecimento. Então, qualquer área da sua vida, você é empreendedor, você, pai de família, mãe de família, busque conselhos, mas busque conselhos de quem construiu alguma coisa. Então, trabalhar com essa construção é muito importante. Aí a gente entra no nosso segundo princípio. E no segundo princípio, eu questiono, quem acha aqui que educação financeira é um assunto muito importante na sua vida? Levanta a mão, por favor. Fala, esse assunto é muito importante. Tem gente levantando até as 2 mãos aqui, ó. Tão importante que é. E quem que não levantou a mão, pode virar para o lado dessa pessoa aí e já perguntar se não é mesmo, não, porque a gente tem que questionar algumas coisas e entender o seguinte, é importante. Quem aqui já leu pelo menos um livro sobre finanças? Levanta a mão. Ô, gente, todo mundo tem que levantar a mão. Todo mundo deve estar lendo a Bíblia, né? Mas vamos lá. A Bíblia é um deles, principal, é a base. Mas além da Bíblia, quem já leu pelo menos mais um? Então já é aqui 20% das pessoas que estão aqui. E olha para você ver, você é uma pessoa de atitude, você saiu de casa, você veio aqui hoje participar de um treinamento sobre educação financeira. E a grande maioria nunca leu um livro sobre esse assunto tão importante. Quem aqui já fez pelo menos um curso sobre educação financeira na vida, levanta a mão. Ó, vou colocar aí 10%. E vocês são diferentes, hein? Eu estou trabalhando com um público de pessoas que entendem a importância. Se você é uma pessoa que está dormindo financeiramente, você só está aqui agora, porque você veio aqui sem saber nenhum tema de hoje. Porque se você veio aqui sabendo o tema, você não viria se você estivesse dormindo financeiramente. E a maioria dos brasileiros estão dormindo financeiramente ou estão acomodadas financeiramente. E aí a gente tem que questionar o seguinte, aonde que eu estou financeiramente hoje? Qual a importância que eu tenho dado para esse assunto? E aí, em cima disso, a gente começa a entender, será que eu tenho constância naquilo que eu faço? E aí você começa a questionar em todas as áreas da sua vida. Quando você começa a ler um livro, você termina? Quando você faz um propósito de ler a Bíblia durante um ano, você lê? Porque não é mágica, gente. Eu tenho certeza absoluta que tem pessoas que me encontram aqui constantemente,
que me veem constantemente e talvez falem, o curso não deu certo comigo. Primeiro que eu não sou mágico, eu não consigo ler um livro para ninguém, eu não consigo investir para ninguém, eu não consigo plantar para ninguém, eu consigo ajudar. Mas eu digo o seguinte, por exemplo, quem é meu aluno, amanhã tem uma aula comigo às 8h30 da noite, seria hoje, e a primeira vez que eu não estou fazendo a primeira segunda-feira do mês, por um motivo super justo de estar aqui. Então, quem está me vendo que é meu aluno, fala assim, amanhã nós vamos ter. E eu faço isso todos os meses e talvez para o resto da minha vida. Porque eu entendo a importância da constância. Então, se alguém chegar para você e falar assim, Schumacher, o curso dele não deu certo comigo, você pergunta para ele, você tem participado das aulas mensais dele? Quem faz curso comigo tem meu número pessoal. Pergunta para a pessoa, você tem mandado mensagem para ele? Você tem pedido ajuda para ele? Você tem colocado em prática o que tem sugerido? Então, é muitas vezes entender isso, por quê? Porque em Provérbios 6, de 6 a 10, tem uma passagem que diz o seguinte, preguiçoso, aprenda uma lição com as formigas. Ela não tem líder, ela não tem chefe, mas ela separa comida no verão para o inverno. E aí, lá, base da base, está falando sobre a importância de quê? De agir. Gente, você está aqui hoje, olha o tanto de coisa que você tinha para fazer hoje. Olha o que você teve que abrir mão para estar aqui agora. Então você está falando o seguinte, agora eu não sou preguiçoso, porque eu estou lá presente. Porque imprevistos, gente, vão acontecer na nossa vida constantemente. Hoje, grande parte das pessoas que estão aqui presentes, talvez falem assim, acho que não vai dar para mim ir. Mas aí vieram. E aí, será que eu estou desistindo daquilo que eu tenho começado? Então, quando a gente fala de segundo princípio, não seja preguiçoso. Poxa, esse assunto é importante demais. Você não precisa de fazer um curso comigo não, mas faça com alguém. Leia algum livro, busque conhecimento. Então, na área financeira, em qualquer área da vida, nós temos que fazer algo para a gente sair da maioria. E digo, com toda sinceridade, grande parte das pessoas que a gente convive são preguiçosos em áreas essenciais. Dá para que eu possa pedir alguém para cuidar do meu dinheiro para mim? Dá para eu pedir para alguém que possa consumir no meu lugar? Não dá. Dá para me pedir alguém para cuidar da minha saúde para mim? Não dá. Dá para me pedir alguém para vir na igreja, orar por mim? Pode até pedir, mas quem vai fazer a transformação é você. Não dá, esse assunto é seu. A salvação é individual. Então são áreas da nossa vida que a gente não pode ter preguiça em hipótese nenhuma. Se eu tiver preguiça com a minha saúde, a doença vai chegar. Se eu tiver preguiça em buscar proximidade com Deus, o inferno vai chegar. Então a gente tem que pegar áreas da nossa vida e falar assim, essa área eu não posso ser preguiçoso. E aí trabalhar com essa constância, com essa ideia, vai trazer grandes resultados. A gente entra no terceiro princípio. A gente entra no terceiro momento, dizer o seguinte, o primeiro, buscar conselheiros. O segundo, de não ser preguiçoso. E aí a gente vai para o terceiro. Vamos supor que o fato de você ter vindo aqui hoje, te candidate, na hora que você olhar aqui no finalzinho, na hora que você estiver comendo um tropeiro, deu a primeira colherada, caiu R$1 milhão na sua conta. Você recebeu um Pix, 1 milhão. Aí você fala, que legal, hein? Só o fato, você não foi preguiçoso, você está buscando conselheiros, e aí você foi sortudo, né? Que você entregou a competência com a oportunidade, né? A sorte que você deu, hein? Aí caiu R$1 milhão na sua conta. E aí eu te pergunto, o que você faria com esse R$1 milhão? E eu te digo, você faria exatamente as mesmas coisas que você tem feito atualmente, bem provavelmente. E digo, se lá na hora que você olha o resultado da árvore, os resultados não estão bons, eu estou te dizendo, você vai fazer um monte de cagada com o seu dinheiro. Você vai sair com esse R$1 milhão, vai talvez comprar um carro novo, uma casa nova, e daqui a pouquinho IPTU e IPVA muito mais alto, e daqui a pouquinho você tem que abrir mão daquilo que você comprou, porque não dá conta de pagar, porque você tomou decisões do jeito que você tem costume de tomar, baseado naquilo que você sabe. Então, a gente tem que começar a questionar, será que você doaria aquilo que você recebeu? Mas você tem doado hoje? Porque tem um parente meu que diz o seguinte, se eu ganhar na Mega Sena eu dou. Eu pergunto, quanto você doou hoje? Nada. Não precisa nem jogar, não vai nem ganhar.
Por quê? Porque ele fala que se ganhar, ele está querendo trocar. Se eu ganhar, eu dou. Qual que é a chance dele ganhar? E se ele ganhar, o que vai acontecer? Vai escapulir entre os dedos, com toda certeza. E aí a gente tem que começar a questionar, porque em Mateus 25, 14 a 30, tem uma passagem, que eu vou fazer a síntese da síntese dela aqui agora, que fala que tinha um senhor, e esse senhor era um senhor que ele era exigente, em que ele resolveu viajar sem tempo para voltar. Ele entregou talentos para 3 trabalhadores. Para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 3 e para o outro ele deu 1, de acordo com a sua capacidade. Então a gente recebe de acordo com a nossa capacidade. E aí na hora que ele voltou, o que ele tinha entregue 5, devolveu 10. O que tinha entregue 3, 6. E o que tinha entregue 1, devolveu 1. Servo infiel que nem na poupança colocou o dinheiro, que não rende nada. Enterrou, com medo de perder, porque o Senhor era exigente. E aquilo que ele recebeu lhe foi tirado. E aí eu te pergunto, você tem buscado conhecimento nesse assunto? Você tem se capacitado para receber? Quando você vai no supermercado, você vai com barriga vazia, você vai com alguém, você vai sozinho, você vai com lista de compra, você utiliza alguma forma de pagamento que você conquiste dinheiro em realizar ele, ou você vai fazendo do seu jeito? Ou você vai muitas vezes falar, não, cartão de crédito, isso é ruim demais. Será? Será que eu tenho questionado as minhas verdades em relação a isso? Então, começar a questionar muito isso. E aí, no nosso terceiro princípio, a gente tem que entender a importância de quê? Esteja preparado para receber talentos. Porque se eu não me preparo, o que vai acontecer? Eu não vou receber, eu vou receber pouco. Por quê? Porque eu não tenho capacidade de multiplicar. E na hora que a gente analisa aquela árvore que eu mostrei lá no início, qual que é a expectativa de Deus conosco? É que a gente dê muito ou pouco fruto. Mas como que eu faço para dar muito fruto? Será que eu tenho que buscar conselheiros? Será que eu posso ser preguiçoso? Será que eu tenho que me capacitar para poder cuidar daqueles frutos? Porque senão dá tudo no mesmo período, né? Aí deu aquela produção de jabuticaba lá, deu aquele tanto de jabuticaba e começa a apodrecer, cai tudo no chão. Aí não tem nenhuma ali que nasce, porque é pior ainda, a pessoa colocou lá cimento em tudo, e aí nem chupou jabuticaba, não guardou, não fez nada e desceu tudo. Daqui a pouquinho espera, não vai dar jabuticaba mais não vai ser cuidado, porque quem lá chupa jabuticaba. Então a gente tem que fazer essa reflexão para a nossa vida e entender, será que eu estou capacitado para ter muitos frutos? Será que eu estou aproveitando esses frutos na minha vida? E aí a gente entra no nosso quarto princípio. E no quarto princípio, eu queria perguntar para você o seguinte, dinheiro traz felicidade ou não, gente? O que vocês acham? Sim? Dinheiro por si só trouxe felicidade? Dinheiro compra saúde? Dinheiro compra amor? Então a gente tem que começar a questionar, dinheiro traz felicidade ou não? Se traz felicidade ou não, eu sinceramente não sei. Mas a pobreza traz tristeza. Isso eu tenho certeza. Imagina uma família que não tem condições de comprar um alimento para fazer um almoço, não tem condições de comprar um remédio. Então a gente tem que entender que o dinheiro ele é importante, mas ele não compra tudo. E o que a gente tem que entender? A gente tem que interpretar, a gente tem que refletir. Aí você começa a entender se dinheiro é importante na nossa vida ou não. O que vocês acham? Pô, então dinheiro é importante. Dinheiro é fim ou é meio? Meio. Você vai levar dinheiro daqui para outra vida ou não? Então a gente começa a refletir. Dinheiro traz liberdade para uma pessoa? Com dinheiro você tem liberdade. Fala liberdade de escolha. De escolher para onde que você vai viajar, qual carro que você vai ter, onde que você vai morar. Você ir num restaurante, nem olhar o lado direito do cardápio, só o esquerdo. O que eu quero comer? Não quero nem saber o preço. Porque você vai o quê? Ter liberdade de poder escolher. E a gente começa a refletir sobre isso. E aí vamos supor que a gente decida o seguinte, que no Brasil,
todo mundo vai receber a mesma quantidade de dinheiro. Vai pegar todo o dinheiro do brasileiro inteiro, todos os empresários, todas as pessoas, e vão dividir igualmente para todo mundo. Isso é solução? Não. E aí vamos supor que você esteja fazendo uma graduação, e aí tem uma matéria lá complicada demais. Aí vocês reúnem com o professor e viram para o professor: professor, vamos fazer o seguinte, vamos fazer a sua matéria, que é muito difícil, diferente das demais. Nós queríamos que você fizesse o seguinte: nós vamos estudar todo mundo aqui da sala, estudar bastante, e aí, em vez de você dar nota para cada um, você vai dar uma nota padrão para todo mundo, uma média. Você acha que isso é justo ou não? Matéria difícil, desafiadora, e aí o professor avalia essa possibilidade e a resposta está na mão de vocês. É justo ou não o professor fazer isso? Média. Por que que não? Ou por que assim? Por que não? Ah, vai ter um que vai estudar mais. E aí muitas vezes a gente fala assim: nossa, por que que tem uns que ganham mais e outros que ganham menos? Será que tem gente que ganha mais que faz coisa errada? Será que tem um que tira uma boa nota, mas colou na hora de fazer a prova? Mas é todo mundo? Então é questionar isso também, entender: poxa, quando não é justo, porque alguns vão trabalhar mais, alguns vão se dedicar, alguns vão ser menos preguiçosos, porque se faz igual, daqui a pouquinho a nota dessa sala vai ser cada vez menor. As pessoas vão trabalhar cada vez menos, porque elas vão estar falando assim: ah, fulano faz para mim, fulano estuda para mim, fulano dedica para mim. Então começar a questionar sobre isso. Então divisão, será que é a melhor escolha ou não? E não aquilo que a gente pensa, é aquilo que a gente sente. E aí em Eclesiastes 5, do 10 a 12, diz o seguinte: quem ama o dinheiro... E aí eu vou trazer até essa passagem para trazer a reflexão completa dela. Olha isso, gente. Eclesiastes 5, 10 ao 12. Então olha lá. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Então o que falou? Quem ama o dinheiro. E aí diz o seguinte: quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. Só que a pessoa fala: nossa, ter dinheiro é complicado. Aí você vê, se eu tiver dinheiro, tem que ter mais boca, então é complicado. Carro mais caro. Então a gente começa a refletir. E o que ganha com isso é apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui, que nem consegue dormir. Aí a pessoa lê uma interpretação dessa, só que ela só começou a ler, querendo interpretar para validar talvez ela, a partir do momento em que acabou quem ama o dinheiro. A partir daqui ela fala assim: é comigo. Só que o quem ama, que é o início, ela descarta, porque ela quer se validar. Por exemplo, eu sou cruzeirense. E aí, eu vejo aqui o pastor falando de Atlético o tempo todo. Eu falei assim: eu vou descontar isso ainda. Um dia eu vou lá em cima e vou falar do Cruzeiro bastante. E aí, eu sou cruzeirense. Sou cruzeirense. E aí, estava passando o jogo do Cruzeiro contra o Democrata. Aí eu fui ver aquela pelada. Mas estava vendo aquele jogo. Eu não fui ver o jogo do Atlético por quê? Porque o Atlético não me validava. Eu não queria ver o jogo do Atlético. Teve um momento que eu estava vendo o jogo do América. Tive que me render a ver o jogo do América, senão o Cruzeiro não classificava. Mas eu estava vendo o jogo do time que me validava, daquilo que me trazia atenção. Então, muitas vezes nós queremos o quê? Ser validados. A gente não quer que as pessoas chamem a nossa atenção. A gente não quer que as pessoas falem assim: ah, você não está cuidando do seu dinheiro do jeito certo, você não está fazendo do jeito certo. Nós queremos ser validados. Mas está na hora da gente ser incomodado muitas vezes, se os frutos não estão bons. Essa que é a reflexão que a gente tem que fazer. E não buscar do jeito que você quer entender. Busque do jeito que deve ser entendido. E se eu estiver falando algo que eu quero que você questione, que não proceda, busque na fonte. Busque com referências, mas questione. Entenda o que você está lendo, mas não querendo se validar, como eu quero me validar vendo o jogo do time que eu torço. Mas se eu quiser ver um bom jogo, eu não posso assistir jogo do Cruzeiro. Tem que assistir jogo do Palmeiras. Do Atlético, ano retrasado. Esse ano não, mas eu vi. Para mim, algum jogo bom tinha que fazer. Tive que me render. E aí, a gente tem que entender o seguinte: amar o dinheiro é a raiz de todo mal.
É essa que é a grande questão, é ali que está o problema. Mas eu tenho que entender que quando eu vejo uma pessoa bem-sucedida na minha família, ou em outro lugar, ou na igreja, eu tenho que verificar o que eu posso aprender com aquela pessoa. Tem algumas que são desonestas para ter aquele dinheiro? Tem, mas não é todo mundo não. Então começar a entender e começar a refletir. Dinheiro, ele é importante, mas ele não é fim, ele é meio. E aí eu tenho que entender que eu não devo amar o dinheiro, que é o nosso quarto princípio. E a gente vai para o quinto princípio de hoje. E aí a gente começa a entender o seguinte: será que eu estou dando valor para aquilo que eu tenho? E vamos supor que o nosso planeta seja invadido por extraterrestres. Você consegue imaginar isso? Não consegue imaginar? Que o planeta é invadido por extraterrestres? Não dá para imaginar, nem imaginar isso, não? Nem na imaginação, no fundo lá dá, assim. Vamos supor que foi invadido e chegou aqui, e eu estou aqui fazendo a palestra e já chega o seu primeiro. Então vou ser o primeiro a ser questionado por ele. Ele chega para mim e fala assim: Rodrigo, nós queremos comprar algumas coisas que você tem. Você pode dar o preço que você quiser, mas nós vamos te oferecer, vamos querer comprar alguma coisa. Se eu vou comprar ou não, depende do preço. Aí ele vira para mim: Rodrigo, quanto que custa o fato de você falar? Aí eu começo: falar? Então você quer tirar minha voz e ficar com você? Aí eu viro e falo assim: vale 150 trilhões de euros. Aí ele vai refletir: vale a pena ou não ele comprar isso? Aí se eu perguntasse para você que está aqui hoje, quanto que custa o valor, por exemplo, de você enxergar? De você ter duas mãos? Quanto que custa o seu filho, sua filha? Tem preço. Então, o que a gente tem que refletir? A gente viu camisas aqui das pessoas que estão fazendo louvor falando muito sobre isso, mas nós temos que questionar. Será que eu estou dando valor a essas coisas? Mas estou dando valor em atos, palavras e ações? Porque não é só aquilo que eu penso, é aquilo que eu faço, aquilo que eu comunico no meu dia a dia. E aí tem coisas que não têm valor, que é imensurável. E aí eu te pergunto: você já conseguiu analisar hoje que você é uma pessoa multimilionária? Seu saldo bancário mas está lotado de milhões de moedas que não tem nem valor que pague isso no mundo. E você já foi grato hoje em atos, palavras e ações? Não grato só de falar: Jesus, eu sou grato, mas você está escrevendo que você é grato? Tem uma dinâmica que eu faço no meu treinamento, que eu começo e falo assim: escreve aí 5 motivos de gratidão, começando pela mão que você não escreve. Aí você começa a entender: poxa, olha para você ver, ainda bem que eu tenho essa mão, mas ainda bem que eu tenho a outra que escreve, porque nessa aqui seria a dose eu conseguir escrever com ela. Então muitas vezes a gente está reclamando, está questionando, isso faz parte da minha vida também, mas eu tenho que começar a entender o seguinte: eu estou sendo uma pessoa grata, ingrata, ou não grata e não ingrata, aquele meio termo. Porque gratidão, gente, tem que ser provado. Gratidão não fica só na memória, na cabeça. Gratidão tem que ser compartilhada. Gratidão naquele momento que está tudo ali desmoronando, você fala assim: poxa, eu enxergo. Eu tenho uma filha, eu tenho um filho. O que falta é talvez eu deixar de ser preguiçoso em alguma coisa, ou talvez eu fazer alguma coisa de diferente, ou talvez eu buscar conselhos, ou talvez eu fazer algo para que eu possa transformar aquilo que não está bom. Mas eu tenho minha mão, eu tenho meu ouvido, eu tenho meus olhos, eu tenho meus dedos, eu tenho tudo. E eu estou reclamando de quê? A gente vai passar por aflições? Lógico que vamos. Provações? Lógico que vamos. Mas será que eu estou sendo grato ou não? Em Tessalonicenses 5, 16 e 18 diz o seguinte: estejam sempre alegres e orem sempre, e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Será que eu estou quebrando ou não esse princípio? Então o quinto princípio é: seja mais grato, mas não é mais, é muito mais grato. E é em atos, palavras e ações. Experimente chegar em casa hoje, escreve lá no seu caderno 50 motivos de gratidão, coloca na frente quanto que vale, soma, vê se tem conta bancária no mundo que cabe esse dinheiro. Então refletir sobre isso é muito importante na nossa vida, porque muitas vezes, gente, a gente é ingrato demais.
E é ser grato nos bons momentos e nos maus momentos. Em todos os momentos, não é só em alguns momentos. E aí a gente vai para o nosso sexto e penúltimo princípio, em que eu pergunto para você o seguinte: conhecimento, ele é poder? Sim ou não? E o objetivo hoje é questionar as verdades. Então vamos lá, conhecimento é poder, como alguns falaram que sim. Será que é? E aí vamos lá, algumas perguntas aqui para a gente trazer algumas reflexões. Tomate é legume, fruto, fruta, é o quê? Verdura, é o quê? Fruto? Fruta? Frutou. Um falou fruto ali, tem alguém que falou fruta, a maioria é fruta. Então vamos lá. Primeiro, conhecimento. Tomate é um fruto. Agora, tomate é um fruto. E eu estou querendo comer uma salada de frutas aqui, ó. Melhor de Betim, maior carinho. Esse cara é fera nesse sentido. Marco Aurélio, pode procurar lá. Como é que está no Instagram? Bolo Sofia. É salada de fruta, mas tá bolo. Já falei com ele para mudar isso aí. Não tem, mano. Então tá, bolo. Não tem nada de bolo. Então salada de fruta, bolo Sofia. Então tá. Aí ele fala uma salada de fruta maravilhosa. É sábio o Marco Aurélio colocar tomate na salada de fruta? Por que que não é? Mas teve gente que falou que conhecimento é poder. Você conhece que tomate é fruto e é sábio você fazer isso? Não. E aí a gente tem que começar a questionar. Será que eu tenho acessado a sabedoria? E como que eu acesso a sabedoria? A sabedoria cai do céu assim, puf, tornei sábio. Salomão se transformou em sábio de hora para outra. Tem pessoa que fala assim, não, mas Salomão, ele foi o homem mais sábio que existiu no planeta, mais próspero, mas ele, não posso modelar ele tudo. Concordo, mas modelo no que pode. O Glender, no futebol não dá para modelar não, mas no trabalho, na dedicação, no empreendedorismo, é com ele, no pastoreio, é com ele. Então eu vou modelar no que eu posso. Então trazer essa reflexão e entender, poxa, como é que eu faço para buscar isso? E aí, a gente tem que começar a entender, será que eu estou buscando novas experiências de acordo com meus valores? Porque muitas vezes a gente fala assim, Rodrigo, o dinheiro não está sobrando. Quando sobrar, eu vou investir. Por que você não experimenta começar a investir sem sobrar? Schumacher, toda vez que eu venho na igreja, eu sento lá atrás. Por que você não experimenta sentar aqui na primeira fileira da próxima vez? Eu ia falar isso no início, mas eu falei, não vou fazer isso hoje não. Aí a gente trazer todo mundo para frente que vai cair mais dinheiro na conta. Mas entendeu assim, experimentar fazer coisas diferentes. Eu, há 3 meses atrás, 1 mês e meio atrás, eu não tinha barba. Eu experimentei usar de barba, acho que eu não tiro nunca mais. Experimentei. Fiz algo que tinha dentro dos meus valores. Por que eu não podia? Por causa de raízes. Por que eu não usava? Por causa de raízes. Trabalhei no HSBC durante 15 anos. HSBC, banco inglês, se eu chegava de barba lá, eu seria demitido. Não podia. Então eu só deixava a barba crescer um pouquinho nas minhas férias. Que tinha que ser de 20 dias, mesmo se eu quisesse de 30, tinha que ser 20. Aí eu deixava crescer durante 20 dias. Aí um dia a gente trabalhava, eu ia lá e cortava. E ficava que tem toda amarrotada, aquela marmota danada. Falei, eu não quero barba nunca na minha vida. Por quê? Porque eu estava só no início de deixar barba, aquele trem todo. E aí não dava certo. Aí eu comecei a deixar crescer. Aí tiveram inúmeras pessoas que falaram perto de mim, Rodrigo, ó, tá bom de barba, hein? E eu estou gostando desse negócio. Então eu experimentei algo diferente. Então na nossa vida a gente tem que começar a experimentar. 61% da população brasileira nunca experimentou investir nenhum real. 61%. E para você investir, você precisa de R$1 para começar. Eu fui experimentar, começar a correr quando eu perdi meu emprego em 2017. Hoje eu corro toda semana. E aí na hora que eu vim para cá hoje, eu falei, lotado de gente ali na beirada do rio, correndo, andando. Eu falei, que legal, né? Só que eu corro também, mas eu corro na quarta, na quinta, e não tem nem 1/3 dessas pessoas que estavam aí. Um monte está ali e já vai desistir. Ou talvez, final de semana, comeu aquele tanto de coisa, falei, deixa eu resolver isso tudo na segunda-feira. E aí, na hora que a pessoa começa a correr, começa a experimentar algo novo, o que acontece? Incomoda, dói. Se você começa a investir endividado, se você começa a investir que nunca investiu, tira da poupança, coloca em alguma coisa, vai te incomodar, vai te dar dor. Mas não desiste, porque você está buscando conselho, você não está sendo preguiçoso, você está buscando o direcionamento, você não está amando o dinheiro, você está buscando fazer do jeito certo.
Então comece a experimentar dentro dos seus valores coisas boas, coisas novas, porque aí a gente começa o quê? A ter novos resultados. Queria passear, e toda vez que a gente passeava, todo ano, praia, 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 praia. Minha esposa e minha filha falavam, estou cansado de praia. Eu falei, que isso, praia que é bom. Calor? Não, vamos para Gramado. Aí eu experimentei para Gramado. Eu acho que ir para a praia agora vai ser difícil. Eu já estou pensando em Bariloche, Alpes Suíços. Por quê? Porque eu fui experimentar ir para o frio, e eu gostei do negócio. Então, gente, vamos começar a experimentar algo diferente. Experimentar fazer coisas diferentes dentro dos nossos valores. Então, trazer essa reflexão é muito importante para a nossa vida. E aí, quando eu morava num barracão, eu experimentei guardar um pouquinho todos os meses para os estudos da minha filha. Mesmo sem sobrar dinheiro. Aí, no início do ano passado, ela passou em medicina na Federal, porque eu experimentei lá atrás guardar um dinheiro sem poder. Porque eu pude planejar isso lá atrás e dizer não para um monte de coisa. Compro um financiamento imobiliário naquele momento, compro um carro financiado naquele momento. Falei, não, por causa de experiências. E aí em Provérbios 4:9 diz o seguinte: a sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Só que a sabedoria, ela é acessada. Será que eu estou buscando acessar essa sabedoria? Interpretando do jeito certo? Fazendo os cursos da família? Será que eu estou tendo constância? Ou não, para acessar essa sabedoria? Porque a sabedoria, ela é acessada por quem não é preguiçoso, por quem busca conselhos, por quem não ama o dinheiro, por quem cumpre os princípios. E aí nós vamos para o nosso último princípio. Mas antes de ir para o último princípio, eu queria perguntar para vocês o seguinte: quantas sementes tem numa jabuticaba? Uma? Duas? Questione, quantas sementes? Quantas? Só uma, gente? Quantas, então? Quem não gosta de jabuticaba? Eu gosto demais. Pode trazer aqui, pastor. Quando tiver ano que vem, lá no novembro, vocês deixam para mim. Quem não gosta? Mas uma jabuticaba tem quantos? Uma semente, duas? Três? Depende. Agora, quantas jabuticabas tem numa semente? Quantas? Depende, né? Tem alguns que não falaram nada. Então eu falo assim, muitas, várias. E aí eu te pergunto: um fruto normalmente tem sementes, não tem? E normalmente o que você tem feito? Você tem pego esse fruto, tem comido o fruto e engolido as sementes? Quando você recebe o dinheiro, o que você tem feito com o dinheiro? Você tem engolido? Você tem feito boas escolhas quando você vai fazer uma compra, quando você vai no shopping, quando você vai na Araújo, quando você vai se pagar antes de pagar as contas, de dizimar, de ofertar? O que você tem feito? Você tem escolhido qual caminho? E qual o resultado que tem sido dado em relação a isso? E aí a gente tem que começar a questionar a nossa vida. Semente foi feita para ser engolida? Tenho plantado? Tenho cuidado? E uma jabuticaba, quando você planta, demora 15 anos para começar a produzir. Tem gente que não guarda nada, sabe por quê? Porque não está disposto a começar pelo primeiro real. Ele quer já a liberdade financeira, mas ele não quer dar o primeiro passo. Ele quer continuar fazendo do mesmo jeito, tomando as mesmas decisões, fazendo as mesmas escolhas, colocando no mesmo banco, sem o quê? Buscar novas experiências. Então é se questionar e começar a entender o seguinte: eu tenho compartilhado o meu conhecimento? Eu tenho sido uma lagoa ou um rio? Eu tenho abundado na vida das pessoas? Porque se eu não compartilho aquilo que eu recebo, se eu não compartilho as minhas melhores sementes, se eu não planto, mesmo esperando 15 anos para colher a jabuticaba, tem um detalhe: eu vou precisar de colher. E não me leve a mal, gente, não tem ninguém que está aqui que conheça pelo menos uma pessoa que se aposentou pelo INSS e que está bem de vida só pelo INSS. E eu te garanto que a maioria das pessoas que você convive não guarda nada para o futuro. E se está ruim, vai piorar. Porque a idade para a aposentadoria vai ser cada vez maior. Mas a maioria não guarda nada porque não sobra nada. E aí a gente tem que começar a questionar isso, começar a entender e começar a refletir: será que eu tenho buscado conselhos?
Será que eu tenho entendido que eu mereço ter bons frutos? Será que eu tenho buscado não ser preguiçoso? Será que eu tenho guardado aquela semente? Porque não tem dúvida nenhuma que tem pessoas que vão lá, fazem um treinamento comigo e deixam as sementes lá. E lá tem janelas. E na hora que vou arrumar, alguém vai arrumar, aquelas sementes, elas caem no chão, elas são muitas vezes escolhidas e jogadas no lixo. E muitas vezes o passarinho entra ali, come a semente e leva. E eu não consigo ficar correndo atrás de passarinho, correndo atrás da empresa de limpeza. Eu só consigo ajudar quem planta. Só consigo ajudar quem está querendo colocar em prática. Porque não é mágica, gente. Nem comigo, nem com ninguém. Mas recebeu a semente, planta. Seja resiliente. Porque talvez a maioria das pessoas do seu lado vão te questionar, te criticar. Guarda nada não. Você não sabe nem se você vai estar vivo daqui 10 anos. Gasta tudo. Será que está certo ou não? E sabe o que ele diz para a gente? Que o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas ele veio para que as ovelhas tenham vida e a vida é completa. Então, quem está dizendo que você tem que abundar, que você tem que ter muito mais do que a liberdade financeira, você tem que ter muito mais do que o potencial para ajudar muitas pessoas, é ele. Mas será que eu tenho colocado em prática esses princípios? Porque ele está dizendo para você o seguinte: seja abundante. Mas não é só na área financeira, não, em todas. Na sua saúde. Mas na hora que a gente vê muitas vezes academias no início do ano lotada, aí na hora que você vê na segunda-feira cheia, tem um monte de gente que começa, que até se incomoda num primeiro momento, mas muitas vezes não tem constância. Existem 4 perfis de pessoas que eu comentei lá no início dessa palestra: o dorminhoco, para a saúde, para a conta bancária, para Deus, para várias áreas. Nós temos a pessoa que é acomodada, e o ser humano ele tem o poder de se acomodar, e um ser humano ele se acomoda a morar na rua. O ser humano antigamente ele morava numa toca, o tatu morava numa toca, aí vários seres humanos começaram a se desenvolver, a questionar, a querer mudar, a se incomodar, aí começaram a evoluir, mas tem muita gente que está morando na toca ainda, continua com os mesmos princípios, com as mesmas bases, com os mesmos valores, e acaba se fechando para algo novo. E tem uma passagem que diz em Provérbios 19, 27, que diz o seguinte: filho, se você parar de aprender, logo você vai esquecer o que sabe. Gente, tem um monte de coisa que eu falei aqui hoje que você já esqueceu. Tem alguns que estão anotando como sugestão também, uma coisa que dá muito certo comigo. Não tem um dia que eu não venho para o culto que eu não estou ali anotando. Porque eu falei 7 princípios. Se eu for perguntar aqui, tem vários que eu falo assim, não lembro. Mas se você anotou, sabe o que está acontecendo? Você está fazendo algo diferente. Você não está só ouvindo, você não está só vendo, você está ouvindo, vendo e fazendo. E para você ser um multiplicador, para sua semente germinar, você tem que fazer para você poder compartilhar. Então, a abundância, ela não pode ficar represada em você. E talvez você veja aqui hoje para transformar não só a sua vida, como a vida da sua família, como a vida das pessoas que talvez poderiam estar aqui, que escolheram não estar. Ou porque não gosta do Schumacher, ou porque o curso não deu certo com ele, ou porque não podia, ou porque foi preguiçoso. Tem vários e vários motivos para a gente entender sobre isso. E tem uma frase que eu não sei o autor dele, que diz o seguinte: ore como se tudo dependesse de Deus, mas faça como se tudo dependesse de você. Entenda que a gente tem que acessar, que a gente tem que dizer e falar o seguinte: poxa, será que é justo eu ficar falando com Deus? Deus, me ajuda. Se eu estou pegando a semente e estou jogando fora, se eu estou pegando fruto e estou comendo fruto, reclamando, engolindo a semente, e não compartilhando e não cuidando, será que é justo? Porque 77,9% da população brasileira está endividada, gente. E esses índices sempre foram altíssimos no Brasil. E sabe qual que é o motivo disso? É a cultura. O brasileiro, culturalmente, ele é endividado. O brasileiro, culturalmente, não lê livro sobre finanças. O brasileiro, culturalmente, primeiro paga as contas, depois, se sobrar, oferta, dizima, se sobrar, ele
investe, culturalmente ele tem esse padrão definido. Culturalmente o brasileiro casa e quer comprar uma casa de cara. Culturalmente o brasileiro adora fazer um financiamento. Culturalmente o brasileiro, ele é endividado. Isso vem passando de geração para geração. Só que aí tem pessoas que permitem fazer diferente, mudar essa cultura, mas vai doer, vai incomodar, vai ser diferente. Academia dá certo com todo mundo que faz o jeito certo, mas dá certo com a minoria das pessoas que entram na academia. E a gente tem que começar muitas vezes a se questionar e começar a entender o seguinte: será que eu vou buscar me desenvolver financeiramente, espiritualmente, participando dos cursos da família, participando dos treinamentos, tendo constância? Ou vou tentar fazer do meu jeito? Porque quem não busca se desenvolver vai ser passado para trás. O gerente do banco vai te passar para trás, porque tem que bater as metas. Eu trabalhei 17 anos no mercado financeiro. Quanto mais eu me aproximava de Deus, mais eu me afastava do banco. Porque eu tinha que ir para o banco para vender seguro de vida, para vender consórcio, para vender título de capitalização, din-din, tinha que vender cartão, tinha que fazer um monte de coisa, emprestar dinheiro para o cliente, fazer um seguro junto, para bater a meta do gerente. Então aquilo me incomodava demais. Deus me colocou nas 3 maiores instituições do nosso país, pode te dizer. Fala o seguinte: não é isso que eu te trouxe aqui no mundo para fazer. Mas você vai ver o que vai acontecer para você dar valor, e na hora que você sair, na hora que você tiver aflição, você fala assim: eu vou continuar. Eu não vou parar enquanto tiver um Marco Aurélio nessa vida, enquanto tiver um Glenda, um pastor Ismael, eu não paro. Eu não vou agradar todo mundo. Eu sou a pessoa que fala de um assunto que a maioria, infelizmente, repele. Tem pessoas que talvez nem olhem para mim e falam assim: esse cara fala só sobre dinheiro e só pensa em dinheiro. O meu propósito é ajudar pessoas a cuidarem do dinheiro do jeito certo. E aí, gente, eu não deixei o nome, até nem sei se está presente aqui, mas não é nem para se identificar. Mas tem sementes que acontecem isso aqui, olha. Olha essa mensagem de uma pessoa que fez um treinamento comigo há uns 6 meses atrás. E ela disse para mim o seguinte, e é uma pessoa que é dessa igreja, que fez um treinamento, e aí passa só o slide para mim, por favor, o próximo, só para me ver qual que vai ser informado, se vai ser o mesmo. O próximo. Próximo. Não, então é o anterior, não está aí não. Então a questão é a seguinte: eu tirei esse, na hora que eu ficar antes desse, deixa eu ver se tem uma coisa. Volta um. Não, então está aqui comigo. Então diz o seguinte, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, tá? Tirar o óculos, questionar aqui minhas verdades, eu tenho que tirar. Então, apenas para te dizer, Schumacher, eu tinha o objetivo de pagar as dívidas até o final do ano, mas eu entendi que isso era impossível. Alguns dias depois eu comecei a colocar em prática o que você me sugeriu. Hoje eu vejo o dinheiro sobrando, as dívidas todas pagas antes de terminar o ano e ainda com dinheiro investido. Hoje eu entendo o mega poder dos juros compostos. Muito obrigada por tudo. De endividada a investidora em pouco mais de 4 meses. E aí ela mostrando lá, e não pena que não vou conseguir compartilhar, o aplicativo do Serasa com o nome limpinho, 4 meses depois. Isso acontece com todo mundo? Não. Me acompanhe no Instagram, me acompanhe no YouTube, tem muito conteúdo lá para te ajudar no dia a dia, para manter essa constância também. Vê se faz sentido, questione as suas verdades. E para a gente finalizar, eu queria primeiro dizer que todas as semanas eu faço pelo menos uma palestra gratuita no meu centro de treinamento. Como é que você participa? Eu vou deixar aqui no finalzinho uma folhinha para você só colocar o nome, telefone e dizer: Rodrigo, eu quero participar. Quinta-feira agora, 6h47. Tem uma quantidade limitada de vagas, mas é só você falar: Rodrigo, eu quero ir. Você leva 1 quilo de alimento ou 1 litro de leite. Faça uma palestra, no final eu falo dos meus cursos, você analisa se faz sentido ou não para você ter esse direcionamento financeiro por toda a vida. E aí eu vou deixar, vocês anotem que eu vou sortear um livro também, que é O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, que é presidente da Febracis, que quando eu perdi meu emprego, 3 semanas depois eu estava fazendo um curso na empresa dele, que custava na época R$10 mil, eu desempregado, com reservas, mas desempregado. E foi o melhor curso que eu fiz na minha vida. Cristã, com princípios, com valores parecidos com os meus. E 3 meses depois, eu abri a minha empresa. E nessa empresa, já são mais de 6 mil pessoas desenvolvidas. Toda semana uma palestra gratuita para buscar compartilhar esse conhecimento com alguém. E aí, isso que tem Deus ter plantado na minha vida.
pessoas que muitas vezes eu não conhecia, a grande maioria das pessoas como Marco Aurélio, como Glender, como várias outras, eu não estou conhecendo de vista aqui várias pessoas, mas tem vários aqui que já se desenvolveram comigo, chegaram porque foram recomendadas por alguém. Marco Aurélio foi recomendado por alguém, cada um recomendado por alguém. É isso que Deus tem abundado na minha vida. Enquanto tiver uma pessoa, eu não paro, eu não vou parar de buscar capacitação. Aí tem uma foto do meu centro de treinamento também. E Ele espera, gente, que sejamos cada vez mais prósperos. Ele espera que possamos abundar na vida das pessoas. Ele espera que possamos ser cada vez mais responsáveis pelas nossas atitudes. Que eu não vou falar quantos por cento é mulheres ou homens, mas aí está um recado para os homens. Mais de 60% das pessoas que eu desenvolvo são mulheres. E eu tenho visto, e eu faço uma reflexão direta, que as mulheres estão esperando homens dentro de casa. As mulheres estão somando, as mulheres estão multiplicando. Então, homens, recado é para vocês e para mim também, que possamos o quê? Assumir o nosso papel. Não estou querendo dizer, mas se por acaso o pastor Ismael lançar aí um curso para, como tem aí curso de mulheres, fala assim, agora é o culto de homens. Será que consegue trazer homens aqui para participar desse culto? Será que consegue engajar com os homens? Então muitas vezes a gente começa a questionar sobre isso, e eu tenho visto muitos homens sendo freio de mão na mulher, que está doida para fazer algo diferente, está doida para buscar algo novo, buscar a transformação. E talvez está na sua mulher a pessoa que vai te dar o maior suporte financeiro na sua casa. Ou talvez, mulher, está no seu homem a pessoa que vai te dar o maior suporte financeiro na sua casa. Somem as forças. Quantas pessoas que eu desenvolvo que não existe intimidade financeira no casal? Não se conversa sobre esse assunto dentro de casa. Então, a se questionar sobre isso também. Outra coisa importante, gente, você tomou a decisão de vir aqui hoje. Você fez algo que você só fez porque você está incomodado com alguma coisa. Porque se você não tivesse incomodado com alguma coisa na área financeira, você não viria. E quando você está incomodado para melhorar ainda mais, ou para sair de algo que está ruim, porque senão você não estaria aqui. Só que incômodo é só o início. Você não está dormindo, você não está desligado. Torço para que você não seja um vagalume. Vagalume é aquele que começa e não termina, que matricula na academia e não vai. Eu torço para que você seja um incomodado, mas que tenha tomado a decisão de elevar seus resultados financeiros a partir de hoje. E além de elevar os seus resultados financeiros a partir de hoje, tomar a decisão, crie meta. Porque se você sair só com uma decisão que, vou cuidar melhor do meu dinheiro, vou ler um livro sobre finanças, vai ler qual livro? A partir de que dia? Quantos livros você vai ler? Fazer algo diferente. Você não pode sair daqui só com uma decisão tomada. Decisão tomada, a academia está certa, está cheia de gente lá que pagou 6 meses e já parou antes mesmo do feriado, do carnaval. Você tem que criar meta e vai doer, vai incomodar. Na hora que estiver crescendo aquela sementinha do pé de jabuticaba, as pessoas vão rir de você. Mas você está plantando não é só para você. É para você e para quem está rindo de você. E o incômodo é o início. A decisão é o primeiro passo. A criação de metas que vão ser claras, que vão ter datas, que vão ter dia para começar, é o próximo caminho que você vai tomar na sua vida. E quando nós falamos de princípios hoje, gente, nós falamos de sugestões, o que você pode fazer, porque Ele espera que sejamos prósperos. Ele espera que saiamos daqui fazendo algo diferente, para ser melhor. Porque comer o fruto é o que você tem que fazer. Dinheiro não é para guardar, dinheiro é para gastar. Mas gastar do jeito certo. E não gasta tudo não. Começa a fazer algo diferente. Começa a prosperar ainda mais na sua vida. E entre o querer e o fazer existe, sabe quem? Você, para fazer acontecer. Então queria mais uma vez agradecer. Eu vou passar uma folhinha para que você coloque aí seu nome, seu telefone, seu Instagram. Caso você tenha interesse em participar da palestra de quinta-feira, na outra quinta eu tenho de novo, na outra de novo, na outra de novo, na outra de novo. E eu estou lotado de amigos, de pessoas que falam comigo o seguinte: Rodrigo, eu não tive tempo de ir no seu centro de treinamento. Desculpa, não faltou tempo, faltou prioridade. E tem áreas que não dá para dar prioridade se você não der. Tem que ser você. E eu vejo na minha família, eu vejo nos meus amigos, casamentos acabando por causa de dinheiro.
Filhos muitas vezes não entrando na faculdade porque os pais não têm condições de fazer um planejamento para a faculdade do filho. E é uma frase dura, que não é minha, do Bill Gates, mas eu concordo com ela, por mais polêmica que ela seja. Ela diz o seguinte: se você nasceu pobre, a culpa não é sua, mas se você morrer, é. Porque as decisões estão na mão de cada um de ler um livro, de fazer um curso, de buscar conhecimento, de abundar, de plantar, de colher, de semear. Vai ser difícil em alguns momentos? Talvez seja. Hoje eu corro maratona? Corro. Se, por exemplo, Marco Aurélio quiser correr comigo, eu falo: Marco Aurélio, eu não corro com você ainda, porque você ainda não está correndo quanto que eu corro. Mas eu não estou sendo mal com isso. Eu falo assim: Marco Aurélio, evolui para você correr comigo. Eu quero correr com você. Mas começa a se questionar. Será que é hoje o dia de você tomar a decisão de estar mais próximo de Deus? De fazer diferente? De ajudar na igreja que você frequenta? De ser mais próspero? De falar mais dessa proximidade com as outras pessoas? Será que é hoje o dia de você se transformar num investidor independente do momento que você esteja? Será que é hoje o dia de você entrar na academia, mas ir e doer, incomodar, mas você continuar indo? Questione. Não seja preguiçoso. Busque conselhos. Não ame o dinheiro, mas entenda que o dinheiro é importante para que você possa atingir sua liberdade, para que você possa pagar o estudo do seu filho, para que você possa investir na sua família, para que você possa ter um plano de saúde, para que você possa ter uma bela casa, para que você possa abundar. Mas se capacite, porque precisamos estar preparados para saber cuidar daquilo que é disponibilizado durante a vida. Conte demais comigo. Eu quero te ajudar a vida inteira. Não precisa de você fazer curso comigo. Tem um monte de conteúdo sendo compartilhado. Mas se você quiser acompanhamento, se você quiser constância, conta comigo também. Se você quiser tirar alguma dúvida, conta comigo. Estou aqui todo domingo. Estou com minhas mídias sociais. E, gente, eu quero ajudar principalmente quem está perto de mim. Mas eu quero ajudar se a pessoa quiser plantar. Porque é aquilo que eu falei, eu só consigo ajudar quem está disposto a plantar. E o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, uma salva de palmas para vocês. Muito obrigado, que tenha sido válido para cada um. Queria abrir para perguntas. Eu vou pedir para entregar um papelzinho que está aí para a gente sortear. Só passa para mim quem puder preencher. E aí eu queria pedir o seguinte: algumas perguntinhas enquanto está distribuindo. Deixa eu tomar água que eu não consegui até agora. Meu pai tivesse querido me xingar. Quem quer fazer pergunta? Eu pediria para chegar aqui perto só para me entregar o microfone. Mas quem quer fazer pergunta? Quem tem alguma dúvida? Tem que ter alguma dúvida, né? Precisa ficar tudo claro. Vou andar aí embaixo. Quem tem dúvida aí, qualquer assunto sobre finanças que eu possa ajudar? Quem tem? Dúvida? Nenhuma? Vamos lá, dúvidas. Quem tem dúvida, levanta a mão. Não, tem que ter alguém, tem pelo menos as duas perguntas. Eu adoro responder pergunta. Olha, ó, primeiro aqui, ó. Então tá. Vamos lá, primeira pergunta. Até para questionar, daqui a pouquinho você vai estar em cima do palco se você pegar esse microfone. Boa noite a todos. Eu queria saber, como a gente é empreendedor e não tem um salário fixo, como fazer para fazer a divisão da devolução do dízimo? Então vamos lá, não tem salário fixo, né? Olha para você ver o que ele falou: empreendedor não tem salário fixo. O empreendedor ele tem que ter salário ou não, gente? O que vocês acham? O empreendedor normalmente tem ou não salário? Normalmente não tem, mas ele tem que ter, não tem? A gente tem que começar a refletir sobre isso. Existem várias reflexões aí. A melhor pessoa para responder para o conselho vai ser os pastores, mas eu disse assim: primeira coisa, tem que ter salário. E como que você descobre qual é o salário seu? Tem que saber qual que é o seu custo de vida. E aí você tem que entender o seguinte: em cima do meu custo de vida, quanto que eu preciso para pagar minhas contas todas? Determinado valor, não é? Então, em cima disso, você já começa a entender. Isso aqui tem que ser, no mínimo, o meu salário. No mínimo, é o tanto que eu preciso pagar todas as minhas contas. E aí eu já começo a referir. A empresa tem que faturar aquilo para que eu possa o quê? Pagar minhas contas e sobrar. Mas vai sobrar? Eu, empreendedor, saí do banco, receber salário todo dia. Você acha que quando eu saí começou a sobrar dinheiro? E aí o que eu fiz? Eu comecei o quê?
Definir qual que é o meu prolabore. Mas o quanto que eu faturava, dá para me pagar meu prolabore todo ou não? De cara? Não. Eu comecei algo diferente, mas eu já sabia onde que eu tinha que chegar. E aí, em cima disso, eu pego a referência para dizer. E antes de começar a gastar para pagar minhas contas, o que eu tenho que fazer? Devolver aquilo que não é meu, para abundar. Então, definir, mas ter clareza nisso. Eu tenho que receber um salário, e aí você define. Aí tem vários casos, tá, gente? Aí a gente tem que definir, aí pedir conselhos para as pessoas corretas em relação a essa questão também, mas você pode definir isso em cima de faturamento, você pode definir em cima de várias coisas, mas definindo aquilo, e aquilo que eu falo, não entendendo que eu tenho que dar por obrigação, mas eu tenho que dar para que eu possa, de coração aberto, receber. Ok? Então, tem algumas questões aí que eu acho que eu preciso de um especialista, mas eu digo o seguinte, defina o seu salário e tenha com clareza isso também. Quem mais, gente, que tinha levantado a mão aqui? Quem tinha até vindo aqui levantado a mão e tinha falado? Quem? Aqui. Eu gostaria de saber se investimento é só com dinheiro físico ou imóveis também é um grande investimento. Perguntas são polêmicas hoje. Então vamos lá. Primeiro, eu acho que todo brasileiro deveria ter imóvel. Todo, minha opinião. Todo. Não do jeito que normalmente é construído. Agora, imóvel, com raríssimas exceções, não é investimento. Imóvel é médio e longo prazo, porque quem busca um pouquinho de conhecimento entende que você não vai ganhar dinheiro com isso, você vai realizar um sonho. Eu digo o seguinte, quando eu fui viajar para Gramado, quando eu fui para fazer viagem para Guarapari com a minha família agora no final de ano de novo, aí o que aconteceu? Eu estava ali realizando algo que vai trazer dinheiro para a minha vida? Uma viagem? Quando eu vou comprar um carro, vai gerar renda para mim? Não, e o dinheiro foi feito para quê? Para que eu possa também gastar. Então, com isso, então o imóvel é uma realização de um sonho. Vai fazer uma obra na sua casa? Legal, isso mesmo, tem que fazer. Mas se faz assim, imóvel é investimento, quem fala isso hoje, com raríssimas exceções, vai ter clareza, vai ter certeza nisso. E a gente tem que entender que a diversificação é a melhor pedida. Eu não vou ganhar com tudo, né? Mas eu digo o seguinte, imóvel é uma forma de proteger as pessoas de mais erros financeiros. Tem gente que durante a vida, pelo menos, imobilizou dinheiro em imóveis e evitou de desperdiçar o dinheiro. Mas imóvel não é investimento. Você pegar o seu dinheiro e colocar, por exemplo, do imóvel, como minha sala, que eu comprei por 186 mil há 5 anos atrás. Tivesse colocado no investimento a 1%, teria mais de 320 mil. Se eu fosse vender minha sala hoje, 5 anos depois, não vale nem 200. Então, só para ter. E o aluguel que eu pago de uma das salas, que uma é minha e outra alugada, é R$ 825. Então, tem essa clareza também. Mais 2 perguntinhas, gente, para a gente parar. Qual que é o melhor tipo de investimento variável hoje no mercado? Não vou abrir para pergunta mais não. Mas vamos lá. Melhor tipo. Primeiro que não existe melhor. Depende. Aí eu perguntar para você, qual que é a melhor roupa para me usar hoje? Depende. Está frio, está calor, então tem que ter mais clareza. A investimento variável. A primeira coisa que a pessoa tem que entender é o seguinte, está dentro do perfil da pessoa investir em renda variável? Porque variável pode ter um bom resultado ou mal, mas tem pessoas que estão buscando sempre o atalho. Atalho não é caminho. Então entender qual que é a referência. Que é uma pessoa que fala assim, rendimento variável. Sabe investir em renda fixa? Sabe quanto que rende o investimento num CDB, num LCI, num tesouro direto? Então ter essa referência. Então você fala assim, qual que é o melhor investimento em renda? Uma das opções, fundos imobiliários, para conhecer, experimentar. Você começar a adquirir ações de empresas como Vale do Rio Doce, como Banco do Brasil, talvez. Tem Bradesco, que caiu muito. Então não estou recomendando, só estou dizendo algumas opções. Mas é busca de conhecimento. Agora, o que é mais importante? A pessoa conquistar mais dinheiro, investir melhor o dinheiro ou gerenciar melhor o dinheiro? Conquistar, investir ou gerenciar? Só não vale o Marco Aurélio falar. Qual que é? Gerenciar? A maioria vai errar. O mais importante é conquistar. Mais importante, eu tenho que gerar. Como é que eu vou investir e gerenciar se eu não conquistei? Então foque em gerar, empreenda, busque conhecimento, se desenvolva. Mas entenda que você tem também que saber investir e gerenciar. Para não gastar tudo, mas focar em conquistar. É a base, né? Se eu não conquisto, se eu não tenho fruto, como é que eu vou comer o fruto e a semente? Então trabalha com essa ideia. Última pergunta, gente. Tem mais uma? Tinha alguém que tinha levantado? Aqui, a última. É verdade que comprar no crédito é melhor
o investimento, no caso, você está fazendo seus consumos? E se for, qual que é a vantagem? Bela pergunta também. Cartão de crédito é bom ou ruim, gente? O que vocês acham? Maravilhoso. Cartão de crédito é uma ferramenta espetacular para quem sabe usar. É melhor comprar no crédito? Com certeza absoluta no crédito. Eu vou viajar para a Maratona de Florianópolis, sabe quanto que vai custar a minha viagem? R$75, só a taxa de embarque. Por quê? Porque na hora que eu vou no supermercado eu uso cartão de crédito. Aí o cartão de crédito me dá pontos, que consequentemente com esses pontos eu transformo em milhas, quando tem trocas bonificadas, e com essas milhas eu troco por dinheiro, passagem ou produtos. Então é uma das grandes maravilhas do mundo o cartão de crédito, para quem sabe usar. Você está doido? Cartão de crédito é gerador de renda, é fazer dinheiro com compras. Quem precisa ir no supermercado? Agora, não é comprar tudo no cartão de crédito. Mas você vai no supermercado, se você for pagar no dinheiro ou no débito, tem desconto? Não. Aí o que eu vou fazer? Eu pago no? Vou no posto de gasolina abastecer, tem desconto pagando dinheiro ou no débito? Então eu pago no crédito. Então, olha que ferramenta espetacular para gerar renda também. Então, conhecer o processo. Então, para mim, cartão de crédito é o que eu mais utilizo na minha vida disparado. Gente, é isso. Senão eu vou alongar demais. E muito obrigado mais uma vez. Deixa eu entregar aqui para o pastor Ismael. E aí o livro, no final, vocês só deixam aí que a gente vai sortear. E se a gente puder tirar uma foto também. Obrigado demais. Tranquilo. Vamos aplaudir aí, gente. Olha, eu estive lá visitando o Rodrigo no centro de treinamento dele. Nós oramos juntos. Eu fiz o convite para que ele estivesse com a gente aqui hoje à noite. De tanto conteúdo que o Rodrigo tem. Tanta coisa boa para nos ensinar. Eu falei com ele, compartilha com a gente lá um pouquinho. Prontamente ele se colocou à disposição. E foi uma bênção para nós hoje aqui. Uma bênção. Eu queria que nós orássemos por ele. Pela esposa, pela médica, que já está lá cursando, daqui a pouquinho está pronta. Fica de pé, por favor, para nós orarmos pelo Rodrigo, agradecendo a Deus pela vida dele. E daqui a pouquinho nós vamos recolher o que foi passado, essas fichas, e vai ser feito hoje ainda. Agora. Daqui a pouquinho a gente recolhe, só para a gente poder orar pelo Rodrigo. Ó Deus, muito obrigado por essa noite tão especial, uma noite de aprendizado, e nós vamos colocar em prática, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nós te agradecemos que o Senhor possa continuar honrando o teu filho, que tem semeado na vida de tantas pessoas, ele e a sua casa, a sua esposa, a sua filha, ó Deus. E nós aqui declaramos como igreja as bênçãos do Senhor sobre a vida do Rodrigo, sobre o seu negócio, sobre os seus empreendimentos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez pela vida dele.